Muito bem, eu sou Marcelo Benevides e você está aqui no nosso canal, no YouTube, também acompanhando pelas redes sociais. Estamos aqui com a nossa super advogada, a doutora Hanna Crispim. Mais uma vez agradeço aqui a sua entrevista, doutora. Eu que agradeço, Marcela. Sempre bom estar aqui com você. Ótimo. Doutora Hanna Crispim, eu tenho recebido muitas mensagens de brasileiros com uma esperança que me preocupou bastante. Muita gente considerando que existe possibilidade de se legalizar através do visto EB3, EB2. A senhora vai falar um pouco sobre isso. E eu queria entender mais como é que funciona isso, porque existem aí serviços oferecidos a pessoas que tecnicamente não se enquadrariam, né, para a obtenção de uma legalização através desses vistos, doutor. Então, hoje eu faço essa entrevista também uma maneira de fazer um alerta para a nossa comunidade, né? Do que se trata esse visto, de que maneira a pessoa pode aplicar para ele? Pois é, Marcelo, os vistos do EB são vistos, EB1, EB2, EB3, são vistos que eu gosto de chamar de oferta de trabalho, tá? O EB1, não, o EB1 existe, a pessoa própria pode aplicar para ela própria, o EB2NW também a pessoa pode aplicar para ela própria, sem ter que ter uma oferta de trabalho de um outro empregador, mas as outras categorias é necessário de que haja uma oferta de trabalho. Um visto que é muito conhecido na nossa comunidade, muito usado, é o EB3, tá? Que você tem que ter um empregador te oferecendo uma posição. Agora, o que está acontecendo, isso não é lei nova, isso já existe há muitos anos, é uma maneira de você se legalizar e receber o green card. Não, esses vistos te dão a possibilidade de receber, não é trabalho temporário, te dá Sim. a possibilidade de você, no final do processo, receber o green card, assim como em circunstâncias especiais, cônjuges e filhos solteiros menores de 21. O problema sério que está acontecendo, principalmente na nossa comunidade, é um número alarmante de empresas que estão oferecendo serviços cujos nós sabemos que as pessoas não vão poder ter o benefício no final, tá? De maneira geral, para você poder se beneficiar de um EB3, por exemplo, você tem que estar em status no país. Existem circunstâncias muito limitadas nas quais a pessoa tem um parente ou um familiar que se qualifique, de acordo com a lei de imigração, para poder pedir um perdão para aquela pessoa, porque uma empresa não tem como pedir perdão por um futuro funcionário. E eu estou assustada com o número de pessoas que vêm conversar comigo e falam, olha, uma agência me ligou e me garantiu que o processo vai aprovar e me garantiu também que realmente eu não tenho como receber o green card, o visto aqui ou o green card aqui, eu tenho que sair do país. Mas se essa pessoa está fora de status, ela sair do país, na grande maioria dos casos, ela não tem como voltar. Então, o que deixa a gente triste é que realmente a ideia é tentadora, né? Sim. Achei uma forma de legalização. O problema é que essa forma não existe. Uma coisa importante que as pessoas precisam saber é o seguinte: todos os processos na imigração têm basicamente duas etapas. A etapa específica de um processo de trabalho é a etapa inicial, que é toda feita pelo empregador. Então, isso feito corretamente, tudo isso vai ser aprovado. Uhum. Depois você entra com pedido na imigração, tá? Para o green card, por exemplo, do futuro funcionário. Aí é que mora o perigo. Porque aí, dependendo da situação imigratória da pessoa, se ela está fora do status, se ela não está protegida por nenhuma lei antiga, que é aquela última que fechou há 24 anos 245I, né? Exatamente. Isso vai ser tudo negado. Quer dizer, são aí anos de projeto de vida, né? Você está achando que algo vai ser aprovado, que não vai. Um gasto exorbitante, porque os valores que, inclusive, eu escutei que essas agências estão cobrando das pessoas são exorbitantes, Sim. honestamente. Uhum. E ainda o perigo de que, se o seu caso é negado, você vai ser colocado em processo de remoção. Aí que está o ponto. É sobre isso que eu queria falar, porque eu também, né, como eu trabalho com rádio e tudo, eu recebo muitas perguntas, pessoas até, às vezes, como eu converso muito com muitos advogados, né, até querem saber de mim se eu sei de algo, né?
Eu sempre falo, gente, eu entrevisto essa turma já tem mais de 10 anos, toda semana eu aprendo um negócio, toda semana tem um negocinho, um detalhezinho que eu acho, não, isso aí não tem como, eles vêm e falam que tem. Então, assim, sempre tem, mas nesse caso, eu realmente me preocupo muito, porque parece que no primeiro momento, né, eles têm ali uma aprovação, e aí eles ganham ali uma autorização de trabalho. Então isso dá uma falsa ilusão de que o processo vai andar. E aí depois de um tempo a coisa não é nem que desanda, é porque a imigração vai checar que aquele vai checar, né, e vai ver que aquela pessoa não tem o direito, não se qualifica para receber o green card, mesmo que tudo tenha sido aprovado antes com a parte do empregador. E aí acabou. Negou, você está ali, você já se apresentou para a imigração, próximo papel que você vai receber é para você comparecer na corte de imigração. Porque então o processo, quando ele é negado, ele se transforma, então, hoje em dia, numa deportação. A imigração tem que, quando ela nega um pedido de green card ou nega um processo, emitir um documento que se chama Notice to Appear. É uma notificação formal de que a pessoa foi colocada em processo de remoção. A palavra correta é remoção, apesar de que a gente se fala deportação. Sim. E aí isso quer dizer que você está na corte de imigração, você vai ter que aparecer numa audiência perante um juiz. Aí complica. Pois é, né? É curioso, porque às vezes as pessoas podem ter também essa falsa noção de que, não, eu vou tentar aqui, sei lá, eu vou pagar, sei lá, 10, 15 mil dólares para o advogado. Se der errado, pelo menos eu tentei conseguir uma autorização de trabalho. Saiba que se der errado, pode acabar numa deportação. Exatamente, aí é que é o perigo. É aquela falsa ilusão de ter a autorização de trabalho temporária para depois ter um problema muito maior. E o que acontece com essas agências, escritórios, ou enfim, esses, não vou nem chamar de advogados, né, porque suja até a classe de gente séria, né, que trabalha com imigração. E aí, o imigrante que entrou no processo com essa promessa, ele pode alegar que foi iludido, cabe processo contra esse escritório? O fato de você ter sido iludido não é justificativa para um juiz te deixar ficar aqui, né? Agora, o que acontece com essas agências? Só o tempo dirá. O que a gente, ao longo dos anos, eu tenho 25 anos trabalhando com a imigração, infelizmente, na grande maioria dos casos, o que a gente vê são essas pessoas desaparecerem, coletarem muito dinheiro e de repente depois sumiram. Olha isso. E muita isso gente, é complicado. E nessa negociação normalmente é em advance, né? Eles vão, as pessoas vão pagam adiantado, vão pagando parcelado, mas de repente some todo mundo. Gente, eu posso falar isso porque por causa de tantos anos aqui, isso não é a primeira vez, né, que a gente vê isso acontecendo. E principalmente agora, o que me assusta também é todo mundo fazendo negócio e contratando tudo através de grupo de WhatsApp. Nossa. Então, por favor, né, gente, é importante a cautela, informar direitinho com quem que você está lidando, ver se realmente são advogados, pede a explicação direito. Se você, inclusive, foi num advogado, o advogado já te explicou e falou que você não tem o direito, eu jamais entraria nesse processo. Jamais. Porque aí consegue um sponsor, né, mas existe a lei, mas para isso a pessoa tem que estar na permanência. Tem que estar na permanência ou ter o familiar que se qualifique para fazer o pedido. Qual seria esse familiar aqui? Bom, o cidadão americano pode pedir perdão para marido, mulher e para os próprios filhos, solteiros ou casados, e quem tem o green card também. Quem tem green card pode pedir perdão para marido, mulher e filhos solteiros ou casados. Exemplo, uma mãe tem um green card, tem um filho que está aqui, já é casado, maior de idade, essa mãe então poderia pedir o perdão para esse filho através desse EB3. Poderia, e o que às vezes faz com que o processo seja mais rápido do que um processo, por exemplo, feito de uma mãe que tem green card para um filho que já é adulto. Uma coisa que o pessoal confunde muito na comunidade é que acha que só cidadão é que pode aplicar para familiares, e absolutamente não. Né? Quem tem o green card tem a residência permanente, já consegue. Quem tem green card pode aplicar para marido, para mulher, para filhos também. Mesmo sendo casados os filhos? Não. Quem tem green card pode aplicar para filhos solteiros, independente da idade. Agora, pedir perdão é diferente. Okay. Quem tem green card pode pedir perdão para filhos solteiros. Estamos falando aqui do EB3 especificamente, Estamos falando do EB3. É porque ele pode ter cortes maliciosos aí. Eu vi a advogada falando que a mãe pede perdão pro filho. Calma. Sobre este caso aqui especificamente. Do EB3. Mas mãe, não, mas tem outras situações em que a mãe pode, ou o pai com residentes permanentes podem pedir perdão também. Gente, é difícil generalizar em imigração, porque
todo detalhe pode mudar completamente a sua possibilidade de legalização. Daí a necessidade de se fazer uma análise da situação específica da pessoa. Cada caso, literalmente, né? Cada caso é um caso mesmo, né? E você vê, você sempre tem nuances aqui, né? Então, às vezes, pode ser que eles peguem essa brecha, doutora, porque outro dia eu recebi uma ligação de um ouvinte dizendo que, olha, eu tenho um filho que é nascido nos Estados Unidos, né? Americano e tudo, e eles me falaram que pelo EB3 o meu filho poderia ser o meu sponsor, né? E se eu conseguisse, né, um empregador, né, para poder me colocar nessa lei do EB3. Eu falei, gente, eu tenho 99% de certeza que para quem tem permanência nisso, né? Não, o filho, sim, eu não sei de onde, como que o filho poderia ajudar, porque infelizmente o cidadão americano não pode pedir perdão nem para pai nem para mãe. Só o contrário, né? O cidadão pai e mãe para filho. Né? Como é que é? O cidadão pede perdão o cidadão que é pai ou mãe, né? Ele pede para o filho. Não para o filho, mas isso. Não para os próprios pais. Não para os próprios pais, exato. É isso mesmo. Então, é isso. Então, muita atenção, gente, muito cuidado, porque quando a esmola é muito, o santo tem que desconfiar, né? Muito tempo que eu não escuto. Não é, doutora? Porque a turma fica muito nessa ilusão. Eu até entendo, né? Porque tem pessoas, às vezes, numa situação de muita vulnerabilidade, né? Já tentou todos os recursos, não tem mais esperança, não tem legalização, não tem nada, aí vem um escritóriozinho e diz, opa, eu tenho um negócio para você aqui, né? Eu tenho uma brecha, aí pega a casa, que o camarada conseguiu uma autorização de trabalho. Conseguir autorização de trabalho não é nada, gente, né? Autorização de trabalho não é caso aprovado. Isso se aplica para todos os tipos de processos na imigração. Autorização de trabalho pode significar que você tem um caso pendendo com a imigração. Isso não quer dizer que seu caso está aprovado, tá? Né? O pessoal fala muito, o meu caso foi aceito, está aprovado. Eu falo, não, peraí, vamos entender as coisas direitinho. Você enviou um caso para a imigração, eles emitiram um recibo, quer dizer que seu caso está pendendo. Se você está com uma autorização de trabalho, é a mesma coisa, você está autorizado a trabalhar temporariamente, até que haja uma decisão no seu caso. Se ele for aprovado, ótimo, você vai receber o seu green card. Se ele for negado, inclusive a própria autorização de trabalho, mesmo que ela esteja válida ainda por muito tempo, se o caso for negado, a sua autorização de trabalho também vai parar de estar válida. Porque ela é renovada por 2 anos. Tem casos agora que até de 5 anos eles estão emitindo. Ok. Tá? E qual autorização de trabalho consegue tirar o social? Qualquer autorização de trabalho te dá o direito de aí é aquele primeiro social. passo que a pessoa meio que já fica, opa, já consegui pelo menos o social. Mas aí, diante de um processo que você não tem direito, né, tecnicamente falando, você pode até conseguir um social, mas lá na frente pode vir o pior, né, exatamente. que é a deportação. Isso que é importante as pessoas estarem seguras, né, assim, bem informadas, para não entrar em qualquer coisa que depois não só vai te gastar um dinheiro muito grande, como vai te gerar um problema que de repente não tem a solução. Quer um conselho? Tem alguma dúvida, alguém te oferecendo um serviço que você considere que de repente existe alguma possibilidade? Entre em contato com essa senhorinha que está aqui maravilhosa, doutora Hannah Crispim, uma super advogada, conversa, busca uma consulta, né? E aí você vai ter um auxílio profissional. E ela vai te falar, olha, você tem chance, você não tem. E assim, simples assim, né? Converse então com a doutora Hannah Crispim, se você tiver alguma situação aí imigratória, né, uma pendência, quem sabe alguma questão aí envolvendo corte. Realmente uma super advogada que eu recomendo bastante. Doutora Hannah Crispim, mais uma vez obrigado pela sua entrevista. Eu já vou perder até a conta de quanto a gente vai fazer aqui e a gente se vê mais vezes. Que sejam muitas, até a próxima. Tá certo, eu conversei com a doutora Hannah Crispim e eu vou deixar aqui o telefone do escritório no comentário fixado aqui deste vídeo, então não esquece de nos acompanhar também nas redes sociais, no Instagram, Facebook e se inscrever aqui no nosso canal.